Olá, sou Vanderleia Trajano e gostaria de abordar um tema super interessante sobre educação e o uso da tecnologia para aumentar o engajamento dos alunos na sala de aula. Atualmente, os jogos digitais estão cada vez mais inseridos no nosso cotidiano, não é mesmo? Vários setores estão usando o game em sua rotina e a escola não pode ficar de fora. Principalmente que um dos maiores desafios que os nossos professores estão enfrentando é conseguir manter os seus alunos engajados. E uma das formas de tornar o ensino mais atrativo é o uso da tecnologia na educação. Então, vamos comigo, vamos passar um pouquinho aí do que a gente pode trazer para vocês aqui nesse material, ok? Para nós, professores, conhecer e entender a cada dia o nosso aluno é importante. Precisamos criar vários métodos dentro e fora da sala de aula. Não termos medo de usar a tecnologia a favor do ensino e da aprendizagem. Celulares, internet, realidade aumentada, redes sociais, ambiente virtual de aprendizagem, games, aplicativos estão presentes no dia a dia dos nossos estudantes. No passado não muito distante, o professor se encontrava numa condição de autoridade e superioridade inacessível para o estudante. A transformação digital mudou esse conceito e está acelerando a transição do professor expositivo para o facilitador. E você, professor, já pensou nisso? Para Teixeira e Brandão, a ideia de que o computador irá substituir o professor já está defasada e não se justifica mais nos dias atuais. As potencialidades tecnológicas atendem cada vez mais às necessidades relacionadas à educação, como um complemento pedagógico que estimula a comunicação, pois o ensino-aprendizagem deve ser inspirado nessa relação de comunicação. A comunicação mediada por tecnologia com objetivo educacional é uma abordagem que auxilia a satisfação do aluno por estar mais alinhada a uma aprendizagem motivadora e significativa. Podemos utilizar de diversos tipos de métodos, desde ferramentas digitais, atividades variadas, criar aulas mais atrativas e não ficarmos apenas com quadro, caneta, livro e exercícios. A educação, para obter um ensino mais eficiente, precisa se aperfeiçoar constantemente em novas técnicas didáticas, buscar cada vez mais garantir um resultado eficaz na educação. Segundo o portal Entretanto, a pandemia da Covid-19 transformou completamente a vida do professor, impondo a ele desafios sem precedentes e obrigando-o a aprender sobre novas ferramentas e forma de dar aula, passando por um profundo processo de reinvenção. Por outro lado, a escola precisa ter um olhar respectivo para melhor entender as demandas do presente. Ela precisa absorver a cultura digital e se tornar um lugar mais significativo para os envolvidos. Precisa criar estratégias pedagógicas que considerem o educando como sujeito no processo e aceitar que a construção do conhecimento depende da experiência de todos. Vamos falar sobre a educação híbrida? Ela agora está sendo uma das tendências do futuro da educação. Na educação híbrida, o educador poderá utilizar tanto as vantagens da metodologia tradicional quanto da metodologia digital, como, por exemplo, a metodologia da gamificação. Mas o que é gamificação? São técnicas comuns aos games em situações de não jogo. Segundo Viana, a gamificação tem como princípio despertar emoções positivas e explorar aptidões, atreladas a recompensas virtuais ou físicas, ao se executar determinada tarefa. Por isso, é aplicada em situações e circunstâncias que exijam a criação ou adaptação da experiência do usuário a um produto, serviço ou processo. Mas como será que funciona a gamificação na educação? Como nós, professores, podemos aproveitar dessa ferramenta tecnológica no nosso ambiente escolar?
O jogo é uma atividade lúdica e pode ser trabalhada em sala de aula. Através do lúdico, o educador pode desenvolver atividades que sejam divertidas e que, sobretudo, ensinem os alunos, promovendo uma aula diferente e criativa, além de promover uma maior interação entre eles. A utilização de jogos dentro de uma aprendizagem personalizada permite ao professor e ao aluno uma visão clara de progresso durante o processo da aprendizagem, com feedbacks, metas e recompensas, resultando no maior engajamento e atuando diretamente na experiência de cada um, fazendo total diferença no aprendizado. Poucas coisas engajam tanto quanto os alunos quanto os jogos, e atualmente os jogos digitais já faz parte da vida de todos nós. A utilização de softwares educacionais na educação só faz sentido na medida em que os professores concebem como uma ferramenta de auxílio em suas atividades didático-pedagógicas, para um planejamento e uma realização de projetos interdisciplinares. Vamos então voltar a falar mais sobre a gamificação, ferramenta digital utilizada em sala de aula. Ela resume elementos básicos de um jogo. A gente pode citar aqui para compreender melhor, né? O personagem, ele permite a identificação com o aluno, a competição favorece o foco e a atenção dos alunos, e as regras do jogo propiciam um ambiente de imersão favorável ao envolvimento do estudante com o contexto de aprendizagem. Como deixar o aluno interessado na aula do mesmo jeito que ele fica interessado nos jogos? É possível, acredite. Aprenda a utilizar elementos do jogo para gerar interesse e engajamentos dos seus alunos na sala de aula. Olha só, a gamificação ela é baseada na utilização de elementos de jogos digitais, avatares, desafios, ranks, prêmios, e dentro de um contexto diferente de sua proposta original. Essa prática também conta com a presença constante das características inerentes ao jogo, como competição, feedbacks instantâneos, evolução e recompensa. Hoje, encontramos facilmente vários aplicativos em ambiente virtual e gratuito, né? Há milhares de sites com jogos educativos, com exercícios mais gamificados, e vamos aproveitar essa oportunidade e trazer esse material para dentro da nossa sala de aula. O entusiasmo em jogar, com vibração, sentimento de recompensa, frustração, enfim, todas as emoções causadas por substâncias químicas liberadas pelos jogos deixam os nossos alunos muito mais animados. A presença dos jogos, manuais ou digitais, adaptados ao material didático, fazem uma grande diferença na aprendizagem dos nossos alunos. A metodologia da gamificação traz um envolvimento emocional, favorece a criação de um ambiente propício ao engajamento do aluno na sala de aula. Com a utilização dos jogos em atividades pedagógicas, a sala de aula passa a ser um ambiente atraente, traz resultados inovadores, atrativos e motivador, com a mudança de comportamento. A utilização de jogos dentro de uma aprendizagem personalizada permite ao professor e ao aluno uma visão clara de progresso durante o processo de aprendizagem, com feedbacks, metas, recompensas, resultando do maior engajamento e atuando diretamente na experiência de cada um, fazendo total diferença no aprendizado. Para Gama, Silva e Cruz, o crescimento exponencial de gamers no Brasil consolida os games como um fenômeno cultural que vem sendo investigado por distintos olhares, isto é, da educação, da comunicação, da psicologia, do design, da computação, entre outras áreas. O uso da gamificação pode ser um ótimo aliado no processo de autoaprendizagem. Para fazer um bom uso dos jogos educativos, o professor precisa conhecer as opções que existem, se interessar em aprender como elas funcionam, quais são as suas possibilidades de interação com o conteúdo e conhecer os níveis de dificuldades
para que sejam coerentes à faixa etária e o interesse do aluno. A escolha dos jogos que sejam, ou melhor, a escolha dos jogos que mais se adaptam às propostas de aprendizagem e seja mais assertiva e que facilita a adesão ao aluno e o motiva a aprender cada vez mais. Acredite, um dos maiores benefícios da gamificação na educação é promover a melhoria no desempenho escolar. Podemos destacar aqui algumas vantagens da aprendizagem baseada em games. Estudantes mais interessados, maior engajamento dos alunos, cursos mais enérgicos, desenvolvimento da autonomia, desenvolvimento das competências comportamentais, desenvolvimento das competências emocionais, melhorar a interação e colaboração entre os alunos, maior retenção dos conteúdos escolares. Muitos julgam o uso dos jogos na sala de aula como uma forma de passar o tempo, de brincar, de diversão, mas precisamos dar o devido valor que os jogos educativos merecem. Entender que gamificar não é apenas tornar o ensino em brincadeira, e sim a utilização de elementos de jogos em área que não é jogo. O aluno aprende com os jogos e com as técnicas dos jogos e consegue aplicar o que aprendeu na sua vida real. A utilização de softwares educacionais na educação só faz sentido na medida em que os professores o concebem como uma ferramenta de auxílio em suas atividades didático-pedagógicas para o planejamento e realização de projetos interdisciplinares. Como os elementos básicos de uma estrutura de um game podem ser explorados. Podemos iniciar destacando como elemento básico a emoção. O outro que a gente pode também destacar é a diversão. A narrativa, seja através de uma história ou uma trajetória de eventos, é outro elemento básico que desenvolve dentro da gamificação. Podemos destacar também a progressão, ou seja, são itens que mostram quando o aluno avança a cada etapa dentro do jogo. Também não podemos deixar de destacar são as regras e as limitações do universo do game que fazem parte da metodologia da gamificação. E claro, o que eu venho falando desde o início, né, que é aumentar o engajamento e melhorar o relacionamento entre os alunos dentro e fora da sala de aula. A metodologia da gamificação é fácil a sua aplicabilidade dentro da sala de aula, mas como aplicá-la, né? Vamos entender melhor como podemos desenvolver um bom trabalho na nossa escola. Pode-se criar torneios e campeonatos entre alunos ou entre turmas, propor que cada time crie um jogo educativo, promover premiações ou bonificações através da pontuação dos games, substituir formas de avaliação convencionais pela pontuação durante os jogos, jogo com conteúdo acerca das diversas matérias, químicas, matemáticas, ciência, entre outros. E aí, professor, vamos promover a educação por meio de interação de um jogo? Vamos nos envolver nessa metodologia e trazer mais para dentro de um contexto interativo, participativo, de construção de conhecimento, junto com nossos alunos? Hoje, encontramos facilmente vários aplicativos em ambiente virtual e gratuito, né? Há milhares de sites com jogos educativos, com exercícios mais gamificados e vamos aproveitar essa oportunidade e trazer esse material para dentro da nossa sala de aula. Gratuitos, né? Vou citar alguns aqui. Você já ouviu falar o Cterra, né? Esse app, ele inclui mais de 300 quiz de mapas diferentes para testar o conhecimento na área de geografia.
O outro app que eu conheço é o Space Math. Você aprende matemática jogando. E ele tem 4 níveis de dificuldades. De 6 a 7 anos é o fácil, de 8 a 9 anos médio, de 10 a 11 anos difícil e muito difícil acima de 12 anos. Outro app também que eu posso destacar aqui, que é interessante, é o QuizUp. É um jogo de perguntas e respostas bastante divertido e desafiador. E combina as redes sociais com o jogo de perguntas e respostas. O uso da tecnologia na educação vem sendo importantíssimo para a difusão do conhecimento e a produtividade educacional como um todo. Muito obrigada e até a próxima! O ensino à distância, bloco 2. A pandemia provocada pelo novo coronavírus gerou diversos impactos na educação, tanto para o estudante quanto para as instituições de ensino no Brasil e no mundo, em virtude do distanciamento escolar provocado pelo isolamento social. O ensino à distância foi a alternativa encontrada para manter o calendário escolar em 2020, como também em 2021. As aulas presenciais tiveram que ser substituídas por ambientes virtuais. Toda a dinâmica de aulas, exercícios e avaliações teve de ser repassada ao ambiente virtual e ocorreu uma digitação da área de forma apressada, sem estrutura adequada e sem qualidade.
na tentativa de produzir algum resultado, mesmo sem uma estrutura adequada para promover a educação à distância. Nem plataformas online para expandir o aprendizado. Os professores tiveram que digitalizar suas aulas, com isso, enfrentaram uma transição apressada para o universo digital. Os professores se depararam sem condições ou sem qualquer mecanismo que fornecesse um ambiente propício para promover o engajamento com seus alunos. Esses efeitos foram sentidos em maior escala pelos estudantes e professores da rede pública de ensino no Brasil, muitos dos quais não empregavam qualquer mecanismo digital antes da pandemia. Por outro lado, escolas da rede privada conseguiram combinar aulas ao vivo, gravadas e exercícios práticos, inclusive recomendando que os pais acompanhassem as rotinas dos seus filhos. Infelizmente, nem todas as instituições estavam preparadas, e as menos preparadas foram as mais prejudicadas, tendo como outro grande desafio, e não menos importante, a desigualdade ao acesso à internet. Estudos revelam que no Brasil, 46 milhões de brasileiros não acessam a web, o que corresponde a mais de 25% da população. O percentual de domicílio que acessa a internet é de 79%. Dentre eles, 99% utiliza o celular, enquanto 48% dispõe de um microcomputador em casa, conforme dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, Tecnologia da Informação e Comunicação, PNAD. Várias instituições de ensino público encontraram outras estratégias para atender aqueles que não possuem computadores e escolheram plataformas conectadas a aplicativos. Os professores orientaram seus alunos a elaborarem as atividades no papel, fotografar ou digitalizar e, em seguida, enviá-las por meio de um chat ou aplicativos como o WhatsApp e o Telegram. É notório que mudanças tendem a ocorrer em diversas esferas da educação no Brasil. A necessidade de adaptação a curto prazo e o processo de ensino-aprendizagem por intermédio da tecnologia deixou claro que uma das maiores transformações na educação pós-Covid envolve a utilização de ambientes virtuais. Mesmo diante de tantas incertezas sobre a educação, pandemia e pós-pandemia, criamos uma expectativa sobre a nova face da educação. Bem como sobre a aprendizagem. E fica claro que muitas mudanças ocorridas representam a oportunidade de rever paradigmas que vigoram há muito tempo. A instituição de ensino precisa amparar e capacitar o seu docente para atuar nesse mundo online. Para se adequar às novas metodologias no cenário globalizado, tecnológico e dinâmico. Sem dúvida, é preciso se antever aos desafios e transformações na educação pós-Covid.
Não podemos deixar de entender e de aceitar que a tecnologia vem atuando como facilitadora da gestão e do aprendizado. A tecnologia aplicada à sala de aula significa suporte e facilidade na aprendizagem. Para criar estratégia de recuperação da aprendizagem. O educador precisa aproveitar as experiências adquiridas durante a pandemia. Com a ajuda de ferramentas tecnológicas ou outros recursos de complementação da aprendizagem. Ao retorno das aulas presenciais, o educador certamente precisará ficar mais atenado às estratégias diferenciadas e ao novo. Para repor aquilo que não foi alcançado nesse período de isolamento social e fechamento das escolas, junto com a instituição de ensino. Direcionar o aprendizado da melhor forma. Com aulas dinâmicas, promovendo o engajamento de todos e, consequentemente, proporcionando mais aprendizagem. Será importante identificar o melhor método de ensino que servirá não só para o desenvolvimento do aluno, mas também do ser humano. A escola, que a partir de um olhar respectivo para melhor entender as demandas do presente, precisa absorver a cultura digital e se tornar um lugar mais significativo para os envolvidos. Precisa criar estratégias pedagógicas que consideram o educando como sujeito no processo e aceitar que a construção do conhecimento depende da experiência de todos, inclusive do educando e do educador. Uma das prioridades de ação que deve ser implementada é a capacitação dos professores na educação para atuarem como ferramentas pedagógicas online. Essa capacitação precisa ser melhor divulgada, trabalhada em parceria com estados e municípios para garantir que os educadores façam cursos gratuitos e online e melhorem sua formação profissional. A Secretaria de Educação precisa criar políticas públicas nesse sentido, criar uma escola online só para professores, precisa disponibilizar os cursos à distância para promover o aprendizado. Por outro lado, os educadores precisam proporcionar uma educação de qualidade e entender que a avaliação tecnológica não se restringe apenas ao uso de equipamentos e ferramentas digitais, mas que ela altera o comportamento dos indivíduos de uma sociedade. O mundo mudou, a tecnologia está mudando e o giz e o quadro negro já foram ultrapassados. E se você, professor, não acompanhar o avanço da tecnologia, o aluno não se sentirá à vontade dentro de um ambiente escolar. Segundo Santos, a aprendizagem somente ocorre se 4 condições básicas forem atendidas, e são elas: a motivação, o interesse, a habilidade de compartilhar experiências e a habilidade de interagir com diferentes contextos. Para tornar as aulas mais atrativas, estimulantes, engajadoras e mais democráticas, o professor não poderá ser o mero transmissor de informação e o aluno um mero receptor. O professor precisará tornar o ambiente de interação e de aprendizagem
e adotar a postura de mediador entre o conhecimento e o seu aluno. Não limitar sua criatividade nem seu espírito crítico e a sua bagagem social. Entender que é o momento de troca de saberes, o momento de troca de experiência e de conhecimento para o ensino-aprendizagem. Todas essas mudanças representam também muitas oportunidades, no sentido de enriquecer a prática docente e possibilitar a mudança de um paradigma enraizado e enfadado ao fracasso para uma educação que requer menos ensino e mais aprendizagem. Muito obrigada e até a próxima!